com um bocadinho mais de frio, mas vamos ficar mais juntinhos, quentinhos. Espero que possamos estar todos tranquilos, em paz e assim continuarmos. E como nós não nos cansamos de falar de Chico, hoje vamos voltar a falar sobre o Chico Xavier, mas sobre o filme de Chico Xavier. Só por curiosidade, uma sondagem rápida. Quem é que já viu o filme do Chico? Epa, somos uma minoria. Eu vou tentar não contar quase tudo. Quase. Mas quando os filmes são bons, nós gostamos sempre de os rever. Pelo menos eu gosto sempre de rever os bons filmes. E este é muito lindo. Vale sempre a pena. Então, este filme é-nos contada a vida do Chico através de um programa de televisão. Um programa onde o Chico foi em 1972, que era um programa de muito sucesso na altura do Brasil, nos anos 70, e ele foi lá em 1972. O programa chama-se Pinga Fogo. Então, o programa normalmente tinha 1 hora, mas como o entusiasmo era tal, foram quase 3 horas de perguntas e respostas, e eles foram adiando o momento em que o programa acabava, porque estava tudo encantado a ouvir o nosso Chico. O filme está dividido em 3 grandes momentos, que é então a infância do Chico, depois quando ele já é mais adulto e um pouco mais velho. O filme tem muita qualidade. É um filme com um elenco de luxo, depois vocês vão ver. É quase tudo atores das novelas, alguns deles espíritas. A fotografia, a montagem, o filme tem mesmo muita qualidade. Tem qualidade quase de Hollywood. E acima de tudo o que ele nos traz é a forma como este espírito enorme, desde criança, pregou o amor a Deus. E ao pregar o amor a Deus, estava a pregar o amor ao próximo. Vou tentar não contar tudo, está bem? Mas é difícil. Então, lá no programa, o médium Chico Xavier é questionado por diversas pessoas. Artistas, jornalistas, pastores e até algumas pessoas que enviaram cartas com perguntas. E esta é uma questão muito importante, por causa de uma carta, de uma simples pergunta, de meia dúzia de palavras, mas como o Chico nos vai dar um grande ensinamento. Mas mais à frente vamos falar sobre ela, até porque é mesmo no finalzinho do filme. Aqui vemos o Chico preparado para responder às perguntas. E à primeira pergunta que lhe fizeram, ele respondeu desta forma: eu diria que a minha vida é uma vida de busca de paz interior. Este homem, cuja vida foi de amor, de doação, de resignação, de disciplina, responde-nos desta maneira. E ele dizia sempre que não era humilde. Ele considerava-se sempre pouco humilde. Só voltando aqui um bocadinho atrás. E então, através de vários flashbacks, à medida que ele vai respondendo às perguntas, o Chico, na resposta que nos vai dando, o filme vai nos levando então até esses 3 grandes momentos, que são longos, claro, no filme. Começando pela infância do Chico, que foi uma infância muito sofrida, muito humilde, e para além disso, a descoberta da sua mediunidade. Portanto, imagine uma criança, nos anos 20, a chegar a casa e a explicar à família que via espíritos. Eu não vou contar tudo, que é para não perder a graça, está bem? Então estou só aqui a passar algumas cenas bonitas do filme. Estou a tentar não contar. Depois o filme também tem alguma, assim, do nada, além de nos emocionar, também do nada aparecem assim umas cenas muito cómicas, mas mesmo muito cómicas, que vos vão fazer sorrir e dar umas gargalhadas assim de vez em quando. E eu esta vou ter que contar, algumas eu vou ter que contar. E então aqui ele tinha um grande amigo que era o padre.
onde ele vivia, e ele ia lá e contava-lhe, não é, o que via. Imaginem um padre naquela altura, não é? Há 100 e tal anos atrás. Um menino vir ter com ele dizer que via espíritos. E houve uma vez que ele até disse ao padre que viu um familiar do padre. E até especificou que o familiar do padre tinha lá uma verruga assim na testa, por isso é que até o padre está ali a dizer. E o padre dizia sempre para ele rezar muito, Pai Nosso, já Ave Marias, e naquele dia ele estava-lhe a dizer, hoje é melhor rezares o terço. Mas depois dele lhe contar que tinha visto um familiar, não, o terço não, esquece, é um rosário. Fica aí e reza um rosário. Porque o terço não chegava para o padre. Mas era um grande amigo do padre. Aqui vemos mais algumas cenas, eu não vou contar, mas é mais uma cena emocionante do filme. Novamente o nosso Chico, em alguns momentos sofridos, ia sofrendo sozinho muitas vezes, na solidão, a desconfiança que os seus dons provocavam nos outros. E, se calhar, algumas daquelas pessoas tentavam ajudá-lo, como sabiam. Mas, apesar da ignorância e da incredulidade das pessoas que o rodeavam, ele soube ser sempre paciente e resignado. Numa segunda parte do filme, já vemos o Chico adulto. Um homem humilde, pacato, trabalhador e com um dom especialíssimo e com uma fé inabalável na doutrina cristã, em Deus e em Jesus. Aqui é mais uma cena cómica do filme. Esta também vou ter que contar. Quando o pai o leva a um bordel para ele ter a sua primeira experiência sexual. E de repente o que é que aconteceu? Todas as prostitutas e os clientes fizeram uma rodinha, ajoelharam-se no chão e começaram a orar. Guiados por quem? Pelo Chico. Têm que ver, é imperdível. E apesar da intolerância de muitas pessoas, inclusive da sua própria família, o Chico soube nunca desviar-se dos seus princípios e da sua nobre ambição. Aqui o vemos a ir embora de Pedro Leopoldo. Depois vocês vão ver porque é que ele teve que fazer isto. Só que este filme apresenta-nos Chico Xavier de uma maneira muito, muito próxima, muito íntima, como nós nunca o tínhamos visto. É um ser humano com medos, com conflitos, como qualquer um de nós. Mas também com uma coragem gigantesca. Mesmo com tantas dificuldades, com tantas adversidades, ele renunciou desde cedo à sua própria vida para seguir com firmeza os ensinamentos de Jesus. E aqui o vemos num dos seus primeiros momentos de psicografia. Neste filme existe a intenção de nos mostrar quem é Francisco Xavier e como ele viveu sempre de acordo com a doutrina que professava, louvando a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas, e dedicado à missão de confortar tantas e tantas pessoas através das suas psicografias. Além do próprio exemplo de homem de fé, devotado à caridade e com o objetivo de aprimorar as suas próprias limitações para sempre se superar em prol dos outros. Eu às vezes quero contar, mas depois não conto, está bem? É só por isso. Somos também apresentados ao seu guia espiritual. Quem nunca viu o filme sabe o nome do guia espiritual? Emmanuel, muito bem. E também vamos ver como o médium precisou de lidar com a vaidade e com as acusações de fraude. São mais momentos difíceis que Chico teve que ultrapassar. Finalmente, o filme vai levar-nos para um terceiro momento, que é já Chico um pouco mais velho
E quando já era um fenómeno, sem redes sociais. Já era assim nesta altura que as pessoas iam lá à casa espírita para estarem com o Chico, para o verem, para lhe tocarem e, sobretudo, para receberem, quem sabe, uma mensagem de um pai, de um filho, de uma mãe, de um irmão, de um amigo. E é um dos momentos mais marcantes do filme, vocês depois vão verificar, quando uma das mais 10.000 cartas que Chico psicografou consegue ser usada em tribunal. E agora, como é que será que ela foi usada? Não vou contar tudo, senão perde a graça, tem que ver. Mas é mais um momento muito emocionante do filme. E há bocadinho eu estava a falar sobre as perguntas que o Chico recebia, iam-lhe sendo feitas lá no programa. E houve uma pergunta que não aparece no filme, aparece só a resposta a essa pergunta lá no filme, no final, mesmo no finalzinho do filme. Mas eu consegui encontrar a pergunta, porque fui ver este trechozinho do programa de Pinga Fogo. E então a pergunta que leram ao Chico dizia assim: perdi um filho há 1 ano, choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão a prejudicar o meu filho. Era assim a pergunta. E o Chico, lá em direto no programa, respondeu assim: quando as lágrimas refletem a nossa saudade, tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta da nossa parte, diante dos desígnios divinos, quando essas lágrimas retratam rebeldia, elas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por si. Não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Que resposta monumental que o Chico deu àquela mãe e a nós, porque isto é para todos nós. É um filme lindíssimo, não sei se já tinha dito. Emociona-nos e leva-nos em questão de instantes a choro, porque sofremos com o Chico tudo aquilo que ele passou, as suas provações, mas também, de repente, leva-nos às gargalhadas, fruto de uma quase ingenuidade e pureza de coração, que obviamente que o ator que interpreta, os atores que interpretaram o Chico nos conseguem transmitir. E esta outra história, muito, muito cómica, quem já viu o filme deve estar a lembrar. E então, mais interessante do que ser eu a contar esta história, e como não vou propriamente estragar o filme, eu vou contar a história, vou mostrar a história contada pelo próprio Chico. Voltamos agora para o encerramento definitivo de Pinga Fogo desta noite, que lhes apresentou o médium Chico Xavier. O programa ultrapassou muito o seu horário habitual. Estamos com 2 horas e 20 minutos de programa. Mas sou forçado a formular ainda 2 ou 3 perguntas ao Chico, para depois, então, fazer o pedido que prometi fazer, que vai ser de grande interesse, não só para você, telespectador, que hoje nos honra com sua audiência, como também para todo o auditório que aqui está. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte
um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pane. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigi para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo e depois de uns 10 minutos o avião começou a se inclinar para um lado, para outro. Às vezes fazia-se uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro. E eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto. Aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu pensei, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Então nisso, peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Eu disse, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião com mas você viu o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via, como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, não é? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus. E o povo todo gritando socorro. Né? Então, ele me disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas é a morte, e nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo e estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre.
Eu disse, tá bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Assim, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. Morrer com a educação, não se esqueçam. Quando tivermos, mesmo que estejamos muito aflitos. Assim teve mais piada, ser o próprio Chico a contar. Mas esta cena está lá no filme. A cena do filme. Aqui era o próprio Chico a contar a cena que está lá retratada no filme. Depois vocês veem, é mais uma. É de chorar a rir, como vocês já viram. Bom, quem já viu, sei que são poucos, não é? Até pode ser que tenha a mesma sensação que eu. Mas para quem ainda não viu, que já sei que é a maioria, tenho a certeza que no final do filme vai estar mais feliz. Vai estar provavelmente pensativo em relação à sua própria vida, por tudo aquilo que acabou de vivenciar, de ver, mas com uma convicção, a de que o amor para com o próximo vale a pena. Porque foi isso que Chico nos demonstrou ao longo de toda a sua vida. E o filme retrata lindamente isso. Eu depois lembrei-me de uma frase, porque o filme não é propriamente um filme espírita, porque não está constantemente a falar na doutrina espírita, no espiritismo, até porque mostra como a vida do Chico começou na Igreja Católica, e o que demonstra, e por isso é que é um filme que deve ser visto por quem é espírita, quem é católico, até quem é ateu, porque é uma frase do Chico. Não está lá no filme, mas eu lembrei-me desta frase do próprio Chico. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Porque esta foi a vida dele. Não foi a vida propriamente do espiritismo. Obviamente que é a nossa doutrina e é o caminho, felizmente, que nós encontramos. Mas o que ele diz ali é mesmo verdade. Porque fora da caridade é que não há salvação. Seja qual for a religião ou a doutrina que nós queiramos seguir. Para terminar, Pedro, pões então o outro, que é só para vos aguçar ainda mais a vontade de ver o filme, está bem? Você está escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Ele já foi chamado de louco e santo, fraude, um fenômeno da humanidade. Seu padre, eu tô com muito pecado nas costas. Mas o que foi agora? Escutou, gritou de alma penada? Você garantiu que ia ficar junto de mim. Eu tô junto de você. Que história é essa de ver coisa do outro mundo, filho? Isso é coisa de quem tem coisa com o diabo. Conta pra um. Me coloco aqui sob o amparo de nossos amigos espirituais. Vai mesmo falar com ele, né? Pra quê? Não é ninguém que vai trazer de volta aquilo que nós perdemos. Entenda isso! Agora não vai faltar mais mãe pra ninguém, viu? Tinha um moço do meu lado, me ajudando. Quem garante que cura esse povo todo tem que curar seu irmão. Você quer mesmo saber sobre o que acontece com você? Quero. Cara, o corpo dela tem pouca Maria. O espiritismo é a obra mestra do engano. Essa casa tá um inferno. Como você sai a gente. Espetáculo completo. Querida mãezinha, peço perdão pelo ato que tive. O Eduardo jura que a arma disparou sem querer. Você acha que se a gente perdoar o seu filho, ele vai se livrar da cadeia, é isso? Eu não acredito no senhor, isso aqui é uma farsa. Tem coisas nessa carta que dizem respeito a você e a outras pessoas. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. O senhor é espírita? Não, eu sou ateu. 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 O senhor é
Já estão cheios de vontade de ir ver? Logo quando chegarem a casa? Vale a pena. Que a sua mensagem de Chico, que alguns de nós já conhecemos, nos possa continuar a inspirar. E eu que sou grande fã de filmes, este é daqueles que nos inspira sempre. Ficamos com vontade de querermos melhorar um bocadinho a nossa postura, o nosso dia-a-dia. E neste momento que nos aproximamos do momento do passe e do recolhimento interior, vamos assim pedir, quem sabe nesta hora, o próprio Chico, que a sua energia de amor nos possa visitar e envolver cada um de nós. Que assim seja.